Paz do Senhor, irmãos. Amém. Pode sentar-se. Damos glórias a Deus. Nós estamos alegres em podermos, nesta noite, estarmos juntos para bendizermos o nome do Senhor e meditar um pouco na sua palavra. Quero agradecer diretamente a Deus, pela oportunidade que nos ocorre de iniciar uma palavra a respeito do Espírito Santo para os irmãos. É o próprio Espírito Santo que vai ministrar através de nós. Amém? Quero que os irmãos que estão nos assistindo através do WhatsApp, através do YouTube, também aqueles que a partir de agora vão estar também no meu canal do YouTube. Se você nos assista, que nos dê o seu like para nós podermos fortalecer o nosso canal. Amém? O canal é Estudando a Bíblia com o pastor João Batista. Amém? Deus possa abençoar a todos. Abra sua Bíblia rapidamente na carta primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos falar, pastor, já começou a falar aqui sobre os dons espirituais. Nós vamos falar algo da parte de Deus sobre esses dons maravilhosos. Capítulo 12, primeira Coríntios, e a primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes, pois bem sabeis que eles gentios levados aos ouvidos mudos conforme eles criados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e Jesus de verdade, e ninguém pode dizer que Jesus o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a uma pelo Espírito a palavra da sabedoria, e a outra pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outra pelo mesmo Espírito a fé, e a outra pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Amém? Então, durante esse mês foi muito pregado acerca do Espírito Santo. E para nós entendermos melhor esse texto aqui, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, embora que não haja na Bíblia a palavra Trindade ou a doutrina da Trindade, porém, em vários textos da Bíblia nós encontramos a atuação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, como uma pessoa, ele está não somente conosco, mas como Jesus disse, ele está em nós. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vou enviar um outro Consolador. Esse outro no original quer dizer da mesma
habilidade de Deus. Mas nós, como cristãos, nós podemos entender perfeitamente, porque nós entendemos que Deus, no Velho Testamento, ele agiu de uma forma soberana, de uma forma maravilhosa na igreja do Velho Testamento, que era Israel. Nós somos a igreja do Novo Testamento. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, a igreja era simbolizada pelo povo de Israel. O Senhor Jesus, depois diz a Bíblia, que na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus ele apareceu aqui na terra para cumprir o seu ministério. E quando ele subiu então para o céu, veio a obra do Espírito Santo aqui na terra, no meio da sua igreja. Amém? É por isso que todo crente, todo cristão, ele precisa buscar esse revestimento de poder. O batismo do Espírito Santo é algo imprescindível para todos os crentes. Por quê? Porque há uma diferença. Quando você se torna um cristão, um crente, o Espírito Santo está com você. Presta atenção, o Espírito Santo está com você. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo está em você. Então, está com você, está em você, tem uma grande diferença, amém? Irmãos, o tempo urge, nós vamos caminhando. Antes de falar sobre os dons espirituais, nós vamos falar também rapidamente. Nós queremos dar para os irmãos, que eu acho interessante, eu acho importante, os irmãos verem na Bíblia, o Júlio vai me ajudar, que são vários versículos, os nomes que o Espírito Santo tem na Bíblia, porque às vezes o irmão lê um texto e não sabe que está falando do Espírito Santo, porque está uma outra palavra no lugar do Espírito Santo, no nome do Espírito Santo. Mas os nomes do Espírito Santo, ele é chamado Deus, Atos 5, 3 e 4, e o Espírito Santo também é chamado de Senhor, segundo Coríntios 3 e 18. E os nomes do Espírito Santo identificam sua personalidade dentro das Escrituras, conforme segue. Agora o pessoal está ajudando junto. Espírito de Deus, 1 Coríntios 3 e 16. Vamos ler rapidamente. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui não está Espírito Santo, é Espírito de Deus, mas é o mesmo Espírito. Espírito de Cristo, Romanos 8 e 9. E Davi diz: torne-se a sua mesa em laço e a armadilha. Não, Júlio, é 8 e 9. Romanos 8 e 9, desculpa. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você vê que Espírito de Deus e Espírito de Cristo está falando do mesmo Espírito Santo. Amém? Espírito da verdade, Romanos 8, mesmo capítulo, verso 2. Romanos, mesmo capítulo, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Espírito de vida, Espírito Santo também. Espírito de adoção, Romanos 8, 5, verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E a adoção está em Gálatas 4, 5 e 6. Gálatas 5, capítulo 4, verso 5 e 6. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glória a Deus. Verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então, o Espírito Santo é o Espírito de adoção, que nós somos adotados como filhos de Deus através do Espírito Santo. Consolador, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Espírito da promessa, chamado Espírito da promessa, Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém
Espírito Santo é eterno, da mesma forma, Ele tem omnipresença, Ele é omnipresente, está em todos os lugares, tá? É onipotente, Ele pode tudo e é onisciente, Ele sabe tudo, amém? Vamos ler só esses textos rapidamente, depois nós vamos passar para o texto que nós lemos. A eternidade, Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Está falando do Espírito Santo. Onipresença, Salmo 139, versos 7 a 9. Isaías 6:4. Para onde fugirei do teu Espírito? Aí o salmista diz: se ele descer as profundezas do mar, lá o Espírito Santo vai encontrar. Se ele subir até a alma, o Espírito Santo vai encontrar. Onipotência, Lucas 1:35. Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de dia de nascer será chamado Filho de Deus. E onisciência, 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Então, meus irmãos, vamos passar para a parte dos dons espirituais, que é muito importante. Os dons do Espírito Santo, dentre as insondáveis riquezas espirituais que Deus coloca à disposição da sua igreja na terra, destaca os seus dons sobrenaturais do Espírito Santo, apresentados pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios nós lemos. Os dons do Espírito Santo são meios pelos quais os membros do corpo de Cristo são habilitados e equipados para a realização da obra de Deus. Sem os dons do Espírito Santo, ao invés de a igreja ser um organismo vivo e poderoso, seria mais uma organização humana e religiosa. Amém? Então isso aqui quer dizer o seguinte: sem o Espírito Santo, a igreja ela deixa de ser uma igreja viva, um organismo vivo, e vai ser apenas uma organização. Amém? Porque toda igreja é essas duas coisas: é um organismo espiritual, mas é também uma organização material. Mas precisa ser primeiro um organismo vivo. Amém? E para ser esse organismo vivo, precisa ter a operação do Espírito Santo. Entendeu? Então vamos dividir os 9 dons, são 9 dons: sabedoria, conhecimento, discernimento, curar, dons de cura, maravilhas, dom da fé, dom de línguas, interpretação das línguas e profecia. Então vamos dividir em 3 partes. Primeiro, os dons de revelação. São 3 dons: conhecimento, sabedoria e discernimento do Espírito. Esse dom tem sido definido, palavra do conhecimento, dons de revelação, como sendo a revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus, mas que o homem, devido às suas limitações, não pode conhecer, a não ser que o Espírito Santo lhe revele. É o conhecimento perfeito de Deus e da sua vontade. Através desse dom, Deus se faz conhecer ao homem através da sua palavra. Esse é o dom do conhecimento. A palavra da sabedoria, que é outro dom, diz respeito, mais especificamente, a um fragmento da sabedoria de Deus, dada por meios sobrenaturais. Necessariamente, todos os servos de Deus necessitam da palavra da sabedoria. Porém, os que têm responsabilidade na liderança da igreja de Deus têm mais necessidade ainda deste dom divino. O exercício deste dom é indispensável para o êxito do governo da igreja e na solução dos problemas eclesiásticos, pois através dele Deus capacita seus servos com sabedoria sobrenatural. Vamos ler Atos 6, capítulo 6, verso 13 e verso 10. É a palavra da sabedoria. Todo obreiro, todo irmão, irmã, todos os crentes, todos os cristãos precisam ter
entrar naqueles homens para que eles pudessem falar com ousadia a palavra de Deus. Discernimento de espíritos. Através desse dom, Deus revela ao crente a fonte e o propósito de toda e qualquer forma de poder espiritual. Através dele, o Espírito Santo revelou a Paulo o tipo de espírito que estava operando na vida da jovem adivinha de Filipos. Atos 16, 18. Atos 16, 18. Era uma mulher que adivinhava e tinha um espírito de adivinhação, melhor dizendo, e ela ficava andando atrás de Paulo lá em Filipos, dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo. E isso ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Amém? Era o espírito que pegava aquela moça através dos seus lábios, e ela saía andando atrás de Paulo e falando que eles eram homens. Paulo e Silas eram homens realmente servos de Deus, mas era o diabo que estava falando aquilo, não era o testemunho de alguém que quisesse testificar que eles eram servos de Deus. Então Paulo ficou perturbado com aquele negócio. O diabo fica dando testemunho para quê? Fica andando atrás da gente perturbando. Então ele expulsou aquele espírito maligno em nome de Jesus. Mas é através do discernimento de espírito. Muitas vezes na igreja acontece das pessoas falarem línguas e que não são línguas realmente estranhas. São línguas que não são de Deus. É o inimigo querendo enganar. Então precisa que o pastor, o líder, os irmãos, as irmãs, alguém tenha o espírito de discernimento para repreender em nome de Jesus. Porque o diabo também, ele usa as pessoas para falar uma língua que é totalmente, realmente, ali é uma totalmente estranha, para enganar as pessoas. Mas quando você tem o espírito de discernimento, você decide e expulsa em nome de Jesus. Então, meus irmãos, os dons, esses são os 3 dons de revelação: dom do conhecimento, da sabedoria e de discernimento do Espírito. Agora vamos reunir os 3 dons de poder, que é os dons de curar, dons de maravilhas e os dons da fé. Esses 3 dons, eles formam o conjunto dos dons de poder. No grego, aqui a palavra dom aparece no plural, dons de curar, que dá a entender que existe uma variedade de modos de operação deste dom. Como são diferentes tipos de enfermidades, é evidente que é um dom de cura para cada tipo de enfermidade. Então, por isso que diz dons de curar, no plural. Por quê? Porque como existem vários tipos de enfermidades, existem também vários tipos de cura. O próprio Jesus curou o cego, simplesmente dizendo: que queres que te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Jesus disse: deixa. O outro ele cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos olhos do cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé, e ele foi, se lavou e ficou vendo. O outro, lá na porta do templo, simplesmente o outro cego, diz a Bíblia que o Senhor Jesus também o curou de uma outra forma. Então, três curas milagrosas de formas diferentes. Então, também nós temos que ter os dons, que tem os dons de cura, ele tem vários dons para curar vários tipos de enfermidades também. Amém? Dons de maravilhas. Por milagres ou maravilhas, olhando a hora, entende-se todo e qualquer fenômeno que altera uma lei estabelecida. Milagres e maravilhas são plural da palavra poder. Em Atos 1:8, significa que atos de poder gloriosos e sobrenaturais que vão além do que o homem pode ver. A operação de milagres só acontece em relação às operações de Deus. Mateus
Mateus 14:2. E disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Aqui é quando Jesus apareceu e eles achavam que era João Batista que estava fazendo aqueles sinais. Marcos 6:14. Marcos 6:14. Marcos 6:14. 6:14. E ouviu isso a Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João que batizava ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Eles achavam que as maravilhas que Jesus fazia era pelo Espírito de João Batista, o João Batista que tinha ressuscitado. Então, o dom de maravilhas, ele é diferente do dom de cura pelo seguinte fato. O dom de cura é uma pessoa que é cega, mas tem os seus dois olhos, apenas não enxerga, e o Senhor cura. É paralítico, e o Senhor Jesus cura também, e a pessoa sai andando. Os dons de maravilhas é diferente. Os dons de maravilhas é a pessoa, por exemplo, que só não tem um olho, está com o olho vazado, só tem o lugar do olho. Então aí é o dom de maravilhas. A pessoa ora
espirituais cuja existência e função depende do outro dom. Esse dom depende do outro. A variedade de línguas. Porque para alguém interpretar, precisa que alguém fale. Então, preciso de alguém falando em línguas para mim interpretar se eu tiver o dom da interpretação de línguas. Amém? E por último, para nós encerrarmos, o dom de profecia. Aleluia. Isso aqui é a pessoa falando sem nunca ter estudado nada na língua do outro, viu? Isso aqui é simplesmente o Espírito Santo usando a pessoa. Profecia é a manifestação do Espírito Santo e não da mente do homem. É concedida a cada um visando um fim proveitoso. Segundo Tessalonicenses 2, 7 e 9. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, 7 e 9. Porque já o mistério da justiça opera somente a um que agora existe até que do meio seja tirado. A este cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então, irmãos, aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque o inimigo hoje está usando muito as pessoas, ou muitas pessoas, para enganar. Então, tem profecia do Espírito, tem profecia da carne, tem profecia do diabo. Então, nós temos que ter muito cuidado para não cairmos nas ciladas. Então, hoje não existe profeta, viu, irmãos? Não existe ofício de profeta. Hoje existe o dom de profecias. Deus pode usar qualquer irmão, qualquer irmã, tem profecia aqui. Mas não quer dizer que a pessoa seja profeta. Amém? Porque Jesus disse: a lei dos profetas durava até João. Então, o ofício de profeta foi até João Batista. Foi o último profeta que havia de Jesus. Por ofício. Agora, por dom, Deus pode usar qualquer um aqui no dom de profecias. Amém? Embora o dom da profecia nada tenha a ver com os poderes normais da sociedade humana, pois é algo muito superior, isso não impede que qualquer crente possa buscá-lo. A profecia tem sido definida como falar na própria língua, sob intervenção do Espírito Santo. Uma pregação inspirada pode ter um elemento profético, contudo a profecia é inteiramente diferente. A profecia é a voz da qual fala a sabedoria e a fé. É a voz do Espírito Santo. Se concretiza pelo cumprimento fiel e pelos bons resultados. Deuteronômio 18, 22. Estaremos encerrando. Deuteronômio 18 e 22. Deuteronômio. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com souber não falou tal profeta, não tenhas temor dele. Amém? Lá existia, naquele tempo existia aqueles que falavam em nome do Senhor e Deus não mandou falar nada. Amém? Cuidado que hoje também existe muito isso por aí. Quando pessoas que vai dar da irmã sapatinho de fogo, ela profetiza, tudo, o irmão do Joé Pepe, não vá trazer isso, porque você pode estar acreditando em coisas erradas. Amém? Fique na palavra, que é muito melhor, e Deus abençoe todos. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a oportunidade, encerrando, dizendo o seguinte, irmãos: os dons espirituais seria para nós, é somente nós buscarmos. Só que, finalizando, mas eu preciso falar isso: dons espirituais não quer dizer santidade, não, irmãos. Não é porque a pessoa fala a língua, a pessoa cura daqui lá embaixo, a pessoa vê seu RG, seu CPF, no seu celular, nada disso, irmãos. Ele disse para o povo dele: vocês acham que pela nossa santidade que ele está falando aqui? Não foi, não. Foi em nome de Jesus. Amém? Então, não se ilude. Quer dizer que seja santidade. Muito pelo contrário. Às vezes vocês dão mais trabalho. A igreja de Corinto é a igreja que tinha todos os dons. Não faltava nenhum. Foi a igreja que mais deu trabalho.
abençoando o pastor João, graças a Deus